Olá, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o cancelamento social. Nós vamos ver isso sob o ângulo da filosofia, da psicologia, da programação neurolinguística. Nós vamos ver tudo isso. Eu estou só aguardando meus convidados chegarem aqui, que é o professor Thiago Lacerda e a Catarina Chaves. Eu vou ficar de olho aqui para quando eles chegarem, vou ver se já os convido. Enquanto isso, vocês vão convidando as pessoas, né, aí para começarem a participar, né? Ou seja, esse é um assunto que hoje interessa muitas pessoas, interessa a todo mundo, né? Ou seja, o que é essa história, né? Porque a gente sempre pensa numa celebridade sendo cancelada, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, em níveis diferentes. Então vamos esperar os nossos convidados chegarem aqui. E vocês vão convidando, vocês jogam o aviãozinho aí para as pessoas, para que a gente consiga que as pessoas também participem desse tema que acho que vai ser bem interessante aí para todo mundo. Vamos só esperar que nossos amigos cheguem. Vocês vão chegando, quero dar boa noite a todo mundo aí. Olá, Thiago, tudo bem? Oi, André. Boa noite, Grande, tudo jóia? boa noite, grande prazer ter você aqui. Espero que a Nossa, gente faça isso várias vezes. É um pois prazer é, ter você. maravilha, é um prazer meu estar aqui contigo e com a Catarina, né? Quanto tempo, muito, muito bom. Com certeza. Fala de um assunto que é muito importante, né? Que a gente sempre pensa muito Uhum. nisso em termos de celebridades e tal, mas tem várias pessoas aí de diversos níveis que sofrem esse tipo de coisa. É importante a gente falar. Se tudo isso está aí, Catarina, de volta. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, e vocês? Tiago, André, como é que vocês Oi, vão? Tudo bem? Catarina, tudo jóia? Muito bom vê-la por aqui também. Pois é, né? Depois de tanto tempo, a gente se encontra outra vez, né? Gente, saudade Então, dos nossos encontros em Curitiba, dos cursos. Pois é. com certeza, também. Morro de saudade. Então, Catarina, passa a bola para você, né? Você vai ser a nossa anfitriã aí, que vai organizar aí a nossa história. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, né? Convidem as outras pessoas, né? Usa o aviãozinho aí, convida as pessoas, vamos falar sobre esse assunto, façam perguntas para que a gente possa responder, debater. Vai ser um prazer aqui, nós vamos ficar uma hora conversando sobre isso, debatendo sobre isso. E vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer ao André por esse convite, né? Aí eu queria que o nosso convidado, o Tiago, se apresentasse, dissesse um pouco sobre ele, onde ele mora, o que ele faz, o que ele anda fazendo. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. Estou muito contente de estar aqui com o André e a Catarina, grandes amigos de longos tempos. E feliz por esse convite de partilhar um pouco, né? Fazer um bate-papo de uma forma que a gente acaba aprendendo bastante com essa troca entre filosofia, psicologia, PNL. Atualmente eu estou morando em Londrina. Eu saí de Curitiba para Londrina porque eu vim para assumir uma aula na UTF-PR. Dei aula durante 2 anos na UTF. Agora acabou o meu contrato e hoje eu estou pensando em voltar para Curitiba ou permanecer aqui. Então, eu sou formado em filosofia. Então, essa é a minha área de estudo, de pesquisa. Toda a minha graduação, especialização, mestrado, doutorado em filosofia. Agora eu estou tendo a experiência de fazer um pós-doutorado em educação na PUC, estudava antes Nietzsche na filosofia e agora estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco um pensador chamado Edgar Morin e que também tem, de alguma forma, tem tudo a ver com isso que nós vamos conversar aqui hoje. E é isso. Bom, meu nome é Catarina, para quem não me conhece, é Catarina Chaves, eu sou psicóloga clínica, tenho formações também em PNL, programação neurolinguística, né? Hipnose, em coaching, né? Com o mestre aí, André, né? Que a gente se formou e agora acabei de fazer um trainer com ele, estava aguardando esse curso de trainer, né? Acabei de fazer essa formação agora. E você, André, fala o que sobre você? Para quem ainda, se é possível alguém ainda não te conhecer, você Ah, sim, fala o que muita gente sobre não essas conhece. pessoas? Muita gente não me conhece. Eu sou psicólogo clínico também há 30 anos e sou master trainer em programação neurolinguística, coaching e hipnose.
e ministro hoje formação em todas essas áreas, escrevo um pouco sobre todas essas coisas, e é isso. Tá bom, então começando sobre esse nosso tema de hoje, que eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é instigante, ele levanta muitas dúvidas, afinal, o que é cancelamento, né? O que é uma pessoa ser cancelada? Eu até lembrei de uma coisa que quando eu era mais adolescente, eu sou bem mais velha que vocês dois, né? Então, quando eu era adolescente, eu acho que cancelamento é um pouco quando a gente dizia que a pessoa estava queimada, né, que a pessoa estava queimada, ela estava, de alguma forma, ela estava excluída ou de um círculo social ou de alguma coisa. E fazendo uma pesquisa para essa live, eu cheguei num texto, que é um texto do antropólogo Levi Strauss, e ele fala o seguinte, né, é um texto que fala o feiticeiro e sua magia. O que ele coloca? Que o que sustenta a magia, o que sustentava dentro daquela comunidade lá, que era uma comunidade no Canadá indígena, o que sustentava a magia implicava na crença sobre a magia. E ela tinha, para o Levi Strauss, ela tinha 3 características, né? Primeiro, o mágico, o feiticeiro, ele tinha que acreditar que ele era capaz de fazer aquela diferença, que fazia aquela mágica, né, ou cura, geralmente era relacionada com cura. A segunda característica é que quem estava sendo curado tinha que acreditar que aquele feiticeiro era capaz de curá-lo. E a terceira, que é a que mais nos interessa aqui nesse ponto, com o desenrolar do que a gente vai falar, a gente vai perceber por que isso interessa mais, é a confiança e a exigência que aquela sociedade, a opinião pública que aquela sociedade tinha sobre aquilo que estava acontecendo ali. E dentro disso ele contou uma história, né? O Strauss, ele contou uma história que não sei se é verídica ou não, mas vamos dizer, ele se baseou nessa história dessa comunidade no Canadá, que tinha uma pessoa que habitava um indígena, né, que fazia parte dessa comunidade que ele chamava Coisalide, e ele não acreditava em magia, ele não acreditava naqueles feiticeiros, ele não acreditava nos xamãs. E ele resolveu pegar para ele a tarefa de desmascarar os xamãs, de dizer que aquele era um embuste, que aquilo não existia. E para ele fazer isso, ele resolveu entrar num curso de xamã. Né? Ele ia se aprender o que acontecia, como é que era um curso de xamã. Eu estou lembrando um pouquinho de curso de hipnose, né, André? Parece bastante com isso aí, né? Então, o que ele fez? Né? Entre as várias aprendizagens que ele fez, entre as várias técnicas de cura, teve uma que chamou muita atenção dele, que era uma que ele introduzia na boca uma espécie de um tufo de pena. E no momento propício, no momento que era o ápice, né, que é onde ele ia fazer a cura da pessoa, ele mordia aquele tufo e tinha uma bolsa de sangue ali, e aquilo ele tirava da boca e ele dizia, no ápice daquilo que ele estava fazendo, que naquilo ali estava o mal da pessoa e que ele, com os passes mágicos dele, ele tinha tirado aquele mal daquela pessoa. Essa prática para ele ficou muito bom nisso, ele ficou muito bom em fazer isso, ele conseguiu até uma certa fama em fazer isso, e ele era chamado em outras comunidades, em outras tribos, para ele apresentar. E a ideia dele apresentar era desmascarar os outros feiticeiros, dizer que os outros feiticeiros estavam enganando as pessoas. Numa das primeiras tribos que ele foi, quando o feiticeiro fez a magia lá, o feiticeiro, nesse ápice aí que ele dizia que ele ia curar o doente, ele cuspia na mão e ele dizia que o mal daquela pessoa estava naquele cuspe dele. Porque naquela época eles pensavam o seguinte, que o mal ele não tinha uma fisicalidade, ele não era concreto, ele era um espírito. Então ele não podia ser concretizado em alguma coisa com uma dimensão real, né? Ele não podia ser um objeto real, ele tinha que ser algo espiritual. E quando eles fizeram esse feiticeiro fez isso e a pessoa não se curou, chamaram ele para que ele apresentasse aquilo que ele sabia fazer com um tufo de penas, e a pessoa, quando ele acabou de fazer, ela se sentiu curada.
Mas assim mesmo, o que o Quesselad ele imaginava era que aquelas pessoas às vezes se curavam porque elas acreditavam que aquilo era possível fazer. Então, por isso que elas se sentiam curadas. Era uma crença que ela tinha que aquilo podia acontecer. E ele foi fazendo isso, essa experiência, em várias comunidades, em várias tribos, ele foi fazendo assim, e sempre com os mesmos resultados. E ele percebeu, então, que quando acontecia isso, né, aqueles feiticeiros que haviam feito aquela magia que não tinha dado certo, ele era execrado, ele era desqualificado, ele caía no ostracismo. Então, as pessoas separavam ele, né? As pessoas tiravam ele do meio da tribo. E o Levi-Strauss ele observou que o que poderia, né, o que ele poderia denominar de complexo xamanístico, ele se organizava em dois polos principais, que era a experiência íntima do xamã, né, aquilo que o xamã acreditava, e pelo consenso coletivo, que seria aquela tribo acreditar que aquilo era possível de ser feito, acreditar naquela mágica. E isso que determinava, inclusive, que eles execrassem esse outro feiticeiro, que as coisas não tinham dado certo. E o desafio dentro disso, para a gente refletir dentro da cultura do cancelamento, que me fez buscar esse feiticeiro e a sua magia, é porque essa prática de cancelar, ela sugere uma espécie de maldição, como se aquela pessoa que fez alguma coisa que ela estava acostumada a fazer e antes ela era aprovada, né? Porque o xamã ele tem um papel muito forte dentro de uma comunidade. Ele tem às vezes, até mais forte que o papel do cacique, porque ele é que traz a cura. Então, quando ele fazia essa coisa que não dava certo, ele sofria uma espécie de morte simbólica. Ele passava por uma negação, né? As pessoas negavam ele e uma desinstituição da sua força. Então, ele é como se invalidasse todas as ações dele e era cancelado. E a pergunta que eu quero fazer primeiro para o Tiago é o seguinte, Tiago. O que a filosofia nos fala sobre isso, tá? Sobre essa questão da cultura do cancelamento? Onde eu falei ali que essa é uma palavra da moda, né? Porque antigamente a gente falava que a pessoa estava queimada. E um segundo ponto, né? Dar um gelo e queimar, né? Vamos dizer, a criança fazia muito isso, né? Tudo Ninguém extremo, na ou você turma... gela ou você queima, né? Não, mas eu lembro da gente fazer muito isso. Alguém não fazia alguma coisa, toda uma turma inteira, ninguém conversava com aquela pessoa e deixava aquela pessoa ali num canto, porque ela desagradava. Então, uma pergunta para você dentro da filosofia, como você vê essa cultura do cancelamento? E num segundo ponto, você colocar se esse cancelamento das pessoas ele pode ser feito de forma intencional. Porque a gente às vezes vê que esse cancelamento é a pessoa mesmo que fez alguma coisa que as outras cancelaram ela. Mas será que ela pode ser feita também de uma forma intencional? Alguém planejar o cancelamento daquela outra? Que foi no caso que o Salles fez, né? Ele fez isso, porque ele continuou. O que ele fazia também era um charlatanice também, né? Então, o que você me diz sobre isso, Tiago? Muito bem, gostei da história, Catarina. Traz dezenas de metáforas assim para a gente pensar. E eu fiquei pensando justamente isso que você acabou de dizer. Ele fazia um charlatanismo que deu certo, e talvez eu vou aproveitar essa ideia. Ele fazia um charlatanismo que deu certo, enquanto os outros charlatães não conseguiam alcançar êxito. Ou seja, precisava melhorar a metodologia para o engano, né? E que o final das contas, este engano, entre aspas, deu certo. Antes até mesmo de eu falar sobre isso, aproveitar essa ideia que você disse, dessa metáfora, para colocar mais algum elemento nela, vejo que faz a gente pensar assim, que o erro é uma coisa frustrante, primeiro, né? Então, ninguém gosta de errar. Esses charlatões
entre aspas, vou falar xamânicos que estavam. Eu estou falando erro, mas não no sentido direto da palavra, que eles estavam fazendo uma coisa errada, que eu não posso julgá-lo por estar numa cultura diferente, né? Por pertencer a grupo diferente. Mas eles estavam tentando ali, ninguém gosta. E quando a gente fala que o outro errou, né? A gente está nos colocando primeiro numa posição de que nós estamos certos, de que aquilo que a gente faz está sempre correto. E a gente esquece essa questão do erro, que quando você falou isso veio na minha cabeça de uma forma clara, assim, que o erro, ele tem que ser levado em consideração. Inclusive faz parte dos estudos que eu estou lendo agora sobre Edgar Morin, que ele fala que a ciência, geralmente a educação, privilegia um lado da racionalidade e esquece o irracional. Ou seja, nós temos uma complementariedade de coisas que acontecem e às vezes a gente faz uma escolha por um caminho e anula o outro. Ou seja, não há uma coisa linear, inerente nas nossas ações, na própria natureza, né? E até mesmo a gente pode perceber que quando a gente tem provas de que coisas são extremamente lineares, a gente pode estar errado, como o Sol dá voltas em torno da Terra. A gente está vendo, mas não é assim. E aí, por não ter essa regularidade na natureza, tudo sofre com contingência, né? Tudo pode ser diferente. E se a gente medir, então, o erro em relação às certezas, que eu estou pensando nesses xamãs, se a gente medir o erro em relação às certezas, a gente tem que abandonar as certezas. Então o erro é só um evento. Mas a gente não pode pensar esse erro desta maneira, né? O problema, então, é tentar sintonizar esse erro com o fracasso. Ou seja, porque o progresso, tanto das técnicas xamânicas lá desse caso, e o progresso da ciência e do cancelamento, a gente consegue pensar isso associado ao fracasso ou ao acaso. Por exemplo, como que nós descobrimos a penicilina, a descoberta do micro-ondas? São experiências que estavam buscando uma outra coisa e, de repente, por um erro, a gente acabou chegando em outra. O erro, então, ele também pode ter um processo pedagógico. E é isso que eu gostaria de deixar na minha fala, porque se o erro tem um processo pedagógico, nós também deveríamos ter uma forma didática e pedagógica de correção fraterna para a gente não colocar essas pessoas que estão, por exemplo, canceladas por inúmeros motivos que nós vamos levantar aqui, mais à margem da sociedade do que elas já estão. Porque se uma pessoa hoje, século XXI, comete algum erro que ela passa a ser cancelada, significa que tem algum problema no processo de socialização dessa pessoa aí. Essa pessoa não conseguiu assimilar alguns valores, ela não conseguiu assimilar algumas ideias de que, por exemplo, brincadeiras que nós fazíamos na década de 80 e 90, hoje já não são brincadeiras mais, são questões agressivas. Então nós precisamos também de uma forma fraterna de poder pedagogicamente educar e dar uma oportunidade para isso. E aí você me perguntou o que seria esse cancelamento. Eu pegaria a própria palavra que você utilizou lá, do ostracismo, né? Que é uma ideia também política, né? Quando a gente pensa no ostracismo, é um tipo de punição que é bem antigo, se a gente for pensar mais de 5 séculos antes de Cristo, numa comunidade, eu tenho lá um cidadão que geralmente é alguém que está em evidência, porque nós não cancelamos um mendigo. Nós não cancelamos uma pessoa pela rua, nós cancelamos alguém que está na mídia, que está em evidência. Então, quando ele fazia alguma coisa que atentava contra a liberdade ou não agradava a sociedade, então a sociedade se reunia para votar em um banimento de pelo menos uns 10 anos deste personagem. E aí ele ficando afastado, aí vem outros questionamentos que a gente pode emendar aqui agora. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. O nosso cancelamento ele é muito seletivo, né? Porque se a tradição, inclusive, deste cancelamento, que ficou bem falado a partir de 2019 no Brasil, assim que nós começamos a discutir como o ano do cancelamento, por que nós fazemos uma seletividade e não cancelamos quem geralmente deveria ser cancelado, ou seja, que os valores
não estão de acordo ou sincronizados com a sociedade. É como se nós gostássemos de mostrar que nós estamos no poder e mostrar que, além de estar no poder, eu gosto de bater, chutar cachorro morto, né? Essas pessoas já estão fragilizadas socialmente, psicologicamente. Muitas delas têm dinheiro, mas é só tem dinheiro porque são pobres em outras questões e são canceladas. Então a gente pode pensar num tipo de cancelamento seletivo. E aí talvez se vocês quiserem falar alguma coisa, aí eu vou complementando depois. Antes de colocar essa questão que eu acho bem interessante desse cancelamento seletivo, eu queria fazer uma pergunta para o André. Tomando pelo viés da psicologia, da programação neurolinguística, você acha que esse processo de cancelamento ele tem um conjunto de valores que dão uma identidade a um grupo que se liga a essa figura do vai ser cancelado? Ou seja, é quando eles se frustram com essa figura, esse grupo que está ligado a essa figura, ele se frustra, ele faz uma experiência daquela que ele esperava que acontecesse, e a sua reação é, então, cancelar aquele outro. Já que ele não respondeu de acordo com o que eu queria, né, eu vou banir ele. E mais, dentro da programação linguística, esse cancelamento, tanto pelo visto do cancelado, né, seria uma segunda pergunta, como do visto daquele grupo que cancelou, né, como que é essa visão da PNL, tanto de um quanto de outro? O que você acha sobre isso, André? Dentro desse viés de crenças, dentro desse viés que a gente sabe que traz a programação neurolinguística. Existem muitas coisas aí, né? Uma das pressupostos ou crenças básicas da programação neurolinguística, eu quero aproveitar para dar aí a boa noite para várias pessoas que estão presentes aqui, o André, a Patrícia, que estão dando alô aí para a gente. É bom ver vocês por aqui também, outras pessoas também. O que eu acho? Né? Que a PNL tem numa das suas crenças básicas que por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. O que significa isso? Porque nós aprendemos alguma coisa, ou seja, tem algumas pessoas, por exemplo, que aprenderam a beber para poder se soltar socialmente e ter relacionamentos. Elas não escolheram fazer isso conscientemente. Só que um dia elas queriam essa coisa importante, valor, conexão, afeto, etc. Elas não sabiam como fazer isso, não tinham recursos para isso. Alguém um dia foi lá e deu lá um cachaça para essa pessoa, ela se soltou, chegou perto de alguém, beijou alguém, fez amigos naquela noite. Opa, peraí, algo funcionou. É um processo muito mais inconsciente do que consciente. Então, dali para frente, essa pessoa ela ainda não sabe como acessar recursos para fazer isso, ela busca isso que ela aprendeu. Então, eu vejo muito na política do cancelamento, no ato do cancelamento, né, alguma coisa da intenção positiva, né, dos dois lados aí. Né? Primeiro, a pessoa que fez, seja lá o que ela fez, né, ela fez alguma coisa que aconteceu. Eu concordo totalmente com o Thiago, quando o Thiago fala que a gente precisa divulgar uma coisa de empatia pelas outras pessoas, né? Ou seja, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, porque às vezes as pessoas erram, nem todo mundo que erra ou que faz um comentário infeliz, essa pessoa ela deve ser execrada, porque senão a gente está, inclusive, eu estava pensando na hora que vocês estavam falando, é uma história assim do tipo, então as coisas têm que ser perfeitas, ninguém nunca pode errar. Que mundo é esse perfeito? Né? Que mundo perfeito é esse onde as pessoas não podem falar nada, não podem dizer nada, não podem, enfim, cometer alguma coisa, ou realmente, às vezes, se colocar de uma forma inapropriada em relação a alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa ajudar que as pessoas possam se colocar, elas possam se expressar. Mas a gente precisa ver essa questão da intenção positiva. Essas pessoas que estão cancelando, o que elas estão tentando lá no fundo através desse cancelamento? O que essa parte dela está tentando fazer através do cancelamento? Expressar um valor, né? Ter uma posição política, social. O que essas pessoas lá no fundo estão tentando através disso fazer? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Existem crenças aí envolvidas e todas as crenças elas são ligadas a valores. Né? Valor é tudo aquilo que é importante. Por exemplo, amor, a felicidade, tudo aquilo que são coisas importantes para nós. E crenças são experiências que nós temos na vida, onde nós acreditamos por algum motivo que de uma determinada maneira que você vai chegar naquele valor. Como a pessoa que eu dei do exemplo, para me soltar socialmente,
então eu vou beber. Por quê? É o que ela aprendeu, ela crê, ela desenvolveu uma crença pela experiência que ela teve, mas ela precisa beber para se soltar socialmente. Então, no fundo, a gente precisa ajudar essa pessoa a fazer isso de outra forma. Então, como você pode se posicionar politicamente, ser congruente e até cobrar, né, das pessoas e até dar o feedback, o retorno para a pessoa, sem que você parta para algo mais extremo, né? Porque eu vejo essa coisa, principalmente nas redes sociais, uma coisa muito desigual, porque tem algumas pessoas que têm muita facilidade para lidar com todo esse aparato das redes sociais e tem não sei quantos grupos, então, e aí essas pessoas mobilizam todos esses recursos e apontam como que aponta uma arma, né, para uma pessoa e tome pau lá em cima da pessoa. E eu acho que é importante a gente parar para pensar o que é maior, melhor e mais importante do que tudo isso. Né? Ninguém pode errar, isso mesmo. Já dizem que a internet é o mundo do faz de conta. É isso mesmo, nós vamos ficar perpetuando esse mundo de faz de conta, né? Onde tudo é perfeito, onde as pessoas não erram, onde as pessoas só dizem as coisas certas. O que você acha, Catarina? Eu já vou emendar isso que você falou dentro de uma outra perspectiva, com uma pergunta para o Tiago também, né? Disso que você falou de o cancelamento ser seletivo. Eu estava pensando, né, aquela história, quando a gente, para quem tem assim, alguma habilidade, quem já leu a Bíblia em alguma coisa, a ideia que me veio era das pessoas que eram dos leprosos, que eram colocados fora da cidade e eles ficavam relegados, às vezes morando em cavernas, morando totalmente afastado da comunidade, e eles não podiam nem chegar lá perto das cidades, não podiam chegar lá, porque senão eles podiam contaminar aquelas pessoas, então eles eram vistos como impuros, eles podiam contaminar. Aí eu fiquei Loucos pensando... também, né? As pessoas com doenças mentais também. Até Sim. não muito tempo atrás, as pessoas eram colocadas Sim. dentro de um lugar esquecidas, para não ter que ficar expondo. Tem até nessa série The Crown, que fala sobre a família real britânica, eles mostram numa das temporadas mais recentes que eles esconderam os primos lá que tinham algumas... eu não sei o que eles tinham. Eles tinham alguma condição, não sei se era síndrome de Down, alguma outra coisa assim, mas eram primos direto da rainha e eles eram com outros nomes, eles foram colocados num asilo lá, escondidos, né? Para que eles não fossem vistos, né, como membros da família real. Eu vi hoje uma notícia de que as pessoas não sabiam até há pouco tempo que existia autismo, porque tem alguns que falam, nossa, todo mundo agora é autista, porque os autistas eles eram até amarrados dentro de um lugar para ninguém tomasse conhecimento sobre eles. Então, eu fico pensando que a pergunta que eu queria fazer para você, Tiago, é o seguinte... O que se tem a ideia, às vezes, de cancelamento social é que a pessoa fez alguma coisa que ela não deveria ter feito, que as outras pessoas esperavam dela. Então, por isso, como ela cometeu esse pecado aí, ela vai ser banida do convívio social. Mas será que é só assim mesmo? Ou será que será que só por alguma coisa que ela fez... Ou será que ela é seletiva? Pode ser por quem ela é, ou por qual grupo ela representa. Por exemplo, aquela Carol Conká, que foi, sabe, o caso dela ganhou o país inteiro. Será que não estava, de alguma forma, de algum jeito, ligada pelo fato dela ser negra, dela ter dela estar dentro de um grupo social que era uma minoria? Será que se ela tivesse aquele biotipo de lourinha, de olho azul, etc., ela teria o mesmo tratamento que ela teve? Então, esse cancelamento é só por algo que a pessoa fez ou ele tem alguma coisa a ver por quem essa pessoa é? O que você acha disso, Thiago? Brilhante, gostei dessa ideia que você trouxe. Mas antes, só ler o comentário do Rodrigo aqui. Ele disse assim, eu penso que isso tenha grande relação com o sistema educacional que é voltado para competição e não, aí o meu sumiu, para cooperação. Perfeito. Eu acho que, juntando essa ideia do Rodrigo, nós somos treinados, né, para competir. Nós somos punidos por errar
e agora que nós estamos numa conversa reconhecendo que o erro faz parte, e o André trouxe uma coisa tão interessante que é a intenção positiva, que quem faz não faz alguma coisa querendo prejudicar a si própria, em alguma intenção, em algum lugar nela, ela está achando que está fazendo certo naquela circunstância para tentar vencer aquele momento. Então, bom, disso tudo e com a ideia da Catarina, eu gostaria de voltar então a uma palavra do início, que é valores. Primeiro, para tentar responder isso, ou jogar algumas provocações, nós precisamos entender que nós estamos dentro de uma cultura determinada. Os valores que nós cultivamos aqui são muito distintos de outros países, etc. Bom, nós temos aspectos religiosos muito fortes na nossa sociedade, nós temos aspectos de culturas diversas. O Brasil, ele é gigantesco. Então, eu tenho amigos de diversas culturas, de muitos países. Morando em Curitiba, eu tinha facilidade de ver muita gente assim, diferente. E aí, esse debate, eu sempre gosto de colocar essas duas palavras e bater nessa tecla. Não pode ser dito sem duas palavras que são muito caras para um debate ético, que é a palavra pluralidade, eu aceitar as pessoas que pensam diferente de mim. Ou seja, nós não convivemos, por exemplo, a nossa política, a nossa religião, a nossa educação, nós percebemos que está degringolando porque está tendo guerras dentro das próprias instituições. Então, porque eu tenho dificuldade de aceitar o pensamento diferente do outro. E a outra palavra, a diversidade. Então, não só é difícil aceitar que o outro pense diferente de mim, mas aceitar que o outro seja diferente de mim, ainda mais se eu sou o padrão, né? E eu vou medir por mim. Então, quem não é como eu, né? Eu tenho essa síndrome narcisista de eliminar os padrões distintos do meu, ou quase uma questão forçando a barra aqui, nazista, de que o outro que não é do meu tipo, do meu nível, ele pode inclusive ser eliminado. Então a diversidade, eu tenho gente branca, preta, alta, baixa, com deficiência, tenho héteros, homossexuais, transexuais, etc. Os estereótipos, eu acredito, Catarina, que você bateu numa tecla muito importante e cara para o Brasil. A Carol é um exemplo que apareceu. Foi cancelada pela ação dela ou talvez por quem elas é. É muito provável que tenha aí dentro dessa resposta uma junção dessas possibilidades. Só que a gente tem um problema moral grave, porque nós fazemos julgamentos, se nós fôssemos moralmente falando, como nós nos apresentamos nas redes sociais, o Brasil seria, sei lá, uma Suécia, uma Escandinávia, uma coisa de primeiro mundo assim. Mas ao mesmo tempo que nós colocamos um posicionamento na rede social, nos bastidores eu faço tal e como o outro faz, mas ninguém me filmou, porque eu não estou em evidência. Então, eu falo e faço coisas. É só a gente pegar estatísticas. O Brasil é o país que mais mata, por exemplo, transexuais no mundo. O Brasil tem um nível de homofobia extremamente grande, misoginia que é extremamente grande. Quantas mulheres morrem aí ou são violentadas domesticamente todos os dias porque são mulheres, porque são gays, porque são trans. Então a sua colocação ela é extremamente complexa e importante neste debate. A gente cancela quem pensa diferente de nós, e um pouco isso é intencional, e um pouco eu faço isso por ignorância de não ter tido a oportunidade também de alguém me ensinar didaticamente ou de uma forma pedagógica, me mostrar caminhos, né? Tem uma família que pensa assim, moro numa região que só pensa assim, uma cidade pequena. Hoje não tem muita desculpa. A internet está aí, televisão está aí, a gente escuta tudo, mas a gente ainda cancela as pessoas, talvez pelos grupos que ela representa.
ah, essa pessoa é até boa, mas eu não tenho nada contra. Isso é Quando fala que ótimo. não tem nada Essas falas contra, me dão arrepio na espinha. ela já está com uma bolsa de coisas contra. Eu só quero colocar um exemplo e aí eu termino aí. Aquele áudio que vazou essa semana do RH de Uhum. Santa Catarina. É, isso. Aquilo é escandaloso, aquilo chega a ser nojento. Olha, gente, preste atenção em quem vocês vão contratar. Gente feia tem o mesmo valor de gente bonita. Então, cuidado para vocês não contratar gente muito gorda. Você sabe, né? É quase dizer assim, gordo é preguiçoso, né? Gordo não consegue fazer trabalhos bons. Tenho nada contra, não, essas pessoas gay, né? Mas pode até contratar, mas que não tenha muito trejeito, sabe? Que isso Que não não é vira legal. mal, né? Que não vira. Veja, onde está a nossa aceitação da diversidade? Então, Catarina, eu não estou cancelando as pessoas aí só pelo pensamento dela, porque eu não tive nem a oportunidade de conhecer. Eu peguei o bloco do grupo que ela pertence. Generalização. Todos os gays não prestam, são imorais, são promíscuos. Toda mulher é puta. Então, Todo veja que a gente vai negro é colocar. sujo. Todo negro é sujo, vagabundo e preguiçoso e quer dar calote em patrão. Veja, a gente não fala isso, mas está implícito nas nossas ações, nossos comportamentos. E às vezes, não por vontade, mas por uma cultura que está impregnada na nossa cultura brasileira, que a gente agora, nesses últimos tempos, estamos tendo a oportunidade de fazer uma limpeza na linguagem que a gente utiliza. Daí a filosofia é importante também nos ajudar a pensar a linguagem, a programação neurolinguística, né, a psicologia. Bom, eu acho que é um pouco por aí. Essa conversa acaba sendo uma conversa extremamente terapêutica, né? Sim. Eu me lembro disso, tudo que você está falando, Catarina e Thiago, né, da questão da espiral dinâmica, que é um estudo psicológico Eu ia muito perguntar interessante, isso para que você. justamente mostra. Esse estudo é muito legal, eu tenho até no meu canal do YouTube, depois eu vou deixar aqui no comentário o endereço. Eu tenho até uma lista de reprodução com vídeos sobre espiral dinâmica. Basicamente, a espiral dinâmica mostra que, diante das condições de vida, nós reagimos com um sistema neuropsicológico. Isso nos agrupa com outros parecidos com a gente. E esses estudiosos mostraram que a maioria ainda desses grupos são grupos que, justamente como nós estávamos falando aqui, pensam que eles descobriram a verdade. E eles fazem tudo o que é possível para que suas verdades elas imperem. Então, quando eles vão para o poder, ou estão no poder, ou se destacam, eles tentam fazer com que suas verdades imperem sem incluir o outro. E tem alguns grupos que já são inclusivos. Justamente, é muito complexo para a gente entrar aqui, mas esse estudo da espiral é muito interessante, que mostra justamente isso. Alguns vão ser mais agressivos e egocentrados, outros mais fundamentalistas religiosos, outros vão ser mais voltados para debates e outras coisas assim, outros para o capitalismo, o empreendedorismo, ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo que destrua o planeta inteiro. E o que acontece? Né? Começou a surgir alguns grupos mais recentemente, de pessoas que entenderam que se a gente fosse nessa direção, a gente ia ser destruído. Se é que não seremos, né? Ou seja, que vai haver um problema aí no mundo, que a gente está fazendo com o mundo, com o planeta, para as pessoas, isso vai ter. Hoje não se discute mais se vai ter ou não, mas o que vai acontecer e o que a gente consegue reverter disso, porque vai ter, é irreparável o que já foi feito. Então, justamente é um estudo que mostra da importância da gente, como o Thiago falou muito bem, aprender a se colocar no lugar da outra pessoa, desenvolver isso aí, trazer a informação para pessoas que muitas vezes elas estão reproduzindo o padrão de pais, de avós e de muitas gerações aí, que na verdade o mundo mudou e que hoje a gente precisa, né, dar voz e igualdade para as pessoas e senão a gente vai ter eternamente esses grupos querendo achar que eles têm o direito, né? Tem algumas pessoas que acham que têm o direito, né, que tem mais direito do que outras pessoas, né, Catarina? Pegando esse gancho aí que você falou da espiral dinâmica, né, e que a espiral dinâmica vem estudando, que é um estudo complexo, mas excelente,
e que, inclusive, o Don Beck, né, que foi quem escreveu sobre essa teoria toda da espiral dinâmica, e ele teve na América, na África, né, na África do Sul, né, para fazer um estudo junto com Mandela, para poder, porque os grupos eles estavam se matando, eram dois grupos muito diversos que eles estavam se matando. Aí eu lembrei de uma situação que eu acho que já bate até com alguma coisa da gente tentar saber como que as pessoas que se sentem canceladas, como que elas poderiam fazer para elas vencerem, né? Para elas ultrapassarem. Aquela pessoa que está se sentindo jogada, queimada, gelo, né? Assim, levando gelo, ela ficasse. Aí eu lembrei de alguns casos, de alguns ex-presidentes, né? O Mandela, aquele presidente do Uruguai, como é que é o nome dele mesmo? Foi presidente. O Mujica, o Lula também, que eles foram presos, né? E pegando um ponto de vista aí, que, por exemplo, quem cancela, né? Se a gente pensar na mente de quem cancela está com o objetivo de tentar abater o outro psicologicamente, né? O que ele quer é isso. Quando ele coloca o outro para o escanteio, ele está tentando abater o outro. E todos esses três, que após passar um tempo presos e depois voltaram, o tempo que eles ficaram presos, e o Mandela se sobressai aí, porque ele passou 24 anos preso sozinho, totalmente separado da família, porque ele não podia nem receber a visita da família, e eles desenvolveram estratégias que eles conseguiram voltar depois e ainda voltar bem. Eles conseguiram sair de uma determinada forma daquela situação de cancelamento e eles fazerem isso. Disso, inclusive, eles conseguiram construir em cima disso uma estratégia para eles vencerem também. E eu queria perguntar para você, André, qual é a estratégia que você, dentro dessa percepção, da experiência que você tem em programação neurolinguística, em hipnose, em coaching, qual é a estratégia que você acredita que eles devam ter desenvolvido para que eles terem conseguido passar por esse momento aí, fazer alguma coisa diferente? O que é que eles fizeram de diferente dentro disso aí? Olha, eu não conheço essas histórias profundamente, mas eu li muita coisa a respeito e tal, e pensando em outras pessoas, né, que passaram por situações assim, né, eu acho que a primeira questão aí é a história de você se fortalecer naquilo que você acredita. Então é muito importante você estar bem consigo, você voltar-se para si e saber o que aconteceu com você, né? O que houve, o que aconteceu, né? E procurar ser congruente com isso, com aquilo que você está fazendo. Identificar, eu fiz algo errado, houve uma falta de comunicação. Então é muito importante, primeiro, quando eu vejo essas pessoas que ficaram muito tempo ali firmes e depois retornaram bem depois, eram pessoas que o tempo todo ficaram totalmente congruentes, totalmente consistentes com o sistema de valores, né, com aquilo que consideram importante, com crenças que tinham sobre as coisas, né, e por mais que muitas vezes, em determinado momento, todos eles sofreram uma grande quantidade de pessoas e mídia e tal em cima, falando algo totalmente diferente, continuaram congruentes e consistentes naquilo que acreditam. Eu acho memorável isso, porque isso às vezes é muito desafiador, né? Fernanda até fala aqui, aliás, Fernanda, seja bem-vinda aí, você já falou algumas coisas, né? Aí, eu acho que a autoestima é uma coisa muito importante. O que é autoestima? É você ser congruente consigo, né? Autoestima não é só você ficar bem ou estar feliz. A autoestima é você estar congruente consigo, com aquilo que existe dentro de você. Então isso é de extrema importância, você estar bem consigo, rever o que é importante para você, quais são os seus valores, o que você considera que é importante e se fortalecer isso. E a outra coisa é a construção de uma meta, de um resultado. O que eu quero daqui para frente, né? Para onde eu vou com isso? Muitas vezes, você vê, o Mandela teve que esperar 24 anos, né? Então, às vezes, o resultado ele não é de curto prazo, mas a gente tem que ir daqui para ali, dali até aquele outro e tal. Se é importante para você reverter isso, vamos trabalhar por isso. Onde eu estou, qual é o estado atual, qual é o estado desejado, onde eu quero chegar,
que depende de mim, o que eu quero, que recursos eu tenho para fazer isso, que evidências eu tenho que eu estou indo nessa direção para tentar fazer isso. E se a gente Né? pensar bem na vida do Mandela, por exemplo, que ficou 24 anos, era uma situação totalmente monótona que ele vivia. Ele vivia numa monotonia que pode minar a vida da pessoa. Que ele pode, vamos dizer, ele tinha que ter essa força, né? Essa autoestima, que a Fernanda lembrou muito bem aqui, e essa capacidade de projetar esse futuro que ele queria, muito bem estruturada dentro dele, né? Muito bem ancorada dentro dele para ele conseguir esse resultado todo, né? Para ele conseguir essa... E ele conseguiu, e ele saiu, e ele conseguiu se... E essa questão aí da espiral dinâmica, ele conseguiu procurar as pessoas ideais que iam fazer, que não foi só uma questão de atitude dele, ele sabia quem que ele ia procurar para ele conseguir os resultados que ele queria, né? Conhecimento daquilo que ele queria, né? Como é que a gente está de tempo aí, André? Temos aí uns 15 minutos ainda. Então, uma coisa que eu queria perguntar pro Tiago, né? O Tiago, outro dia, ele me sugeriu que eu tinha visto um vídeo do Tiago que eu achei muito interessante, ele falando sobre essas coisas, a gente tem conversado sobre isso, e ele me sugeriu um filme, né? Que é daquela série Black Mirror, que ele faz ele materializa o que seria o cancelamento. Eu assisti depois, né, o filme que ele falou especificamente, e eu achei fantástico para você entender concretamente o que é isso, né? Fala um pouquinho desse filme pra gente aí, Tiago. É um dos episódios dessa série, né? White Christmas. Tentar falar alguma coisa sem fazer um spoiler aqui para as pessoas que não assistiram ainda. Mas a ideia, eu acho que casa com tudo isso que a gente está falando aqui. O episódio, a Fernanda está perguntando, White Christmas, Natal branco, alguma coisa assim. Então, neste episódio específico, e o bom dessa série é que ela não tem ligação muito com os outros episódios, a gente pode assisti-los aleatórios. Vamos imaginar que nós tivéssemos chegado a um nível de tecnologia em que fosse implantado em nós um chip e que é capaz de fazer nesse chip um download da nossa consciência e depois transportar este download, esta consciência para uma máquina. Eu esqueci o nome que eles chamam lá no episódio, mas é uma espécie de um ovinho assim, e aí você tá ali. E que a minha casa, hoje nós temos os smart speakers nas nossas casas, né, todo interagindo, fazendo tudo aqui. Agora imagine que se eu tivesse um futuro mesmo, com tudo integrado na minha casa, eu acordasse de manhã, tivesse o meu café do jeito que eu gosto, porque a minha consciência ligada às máquinas da minha casa já deixaria tudo preparado para mim, né, da melhor maneira possível. Bom, seria uma coisa, entre aspas, maravilhosa, porque eu tô com medo de que se alguém sequestra a minha consciência e coloca em uma máquina para que eu trabalhe forçosamente, porque posso ser programado, né, para isso. Enfim, a ideia é o sentido. Com todo esse poder tecnológico, imagina se a gente pudesse cancelar as pessoas que estão na nossa vida do mesmo jeito que eu cancelo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não quero que o André me acompanhe, eu vou lá e cancelo o André. Ele vai ter que criar outras contas. Ou ele vai ter que perguntar para a Catarina o que ele postou, né? Ou seja, ele vai ter sempre que se remeter a uma outra pessoa para saber. E aí a pessoa, quando eu cancelo, ela some literalmente da minha vida física, porque ela passa, como o chip está implantado nela, ela não consegue, é bloqueado, e ela não consegue me ver mais na vida real. Eu fico como um chuvisco, que ela não vê, não escuta minha voz, então ela sabe que aquela sombra é possível ser eu, mas que não dá para saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, enfim. E aí depois vai fazer uma reflexão de um sistema
carcerário, né, do sistema penal, que já é uma outra coisa que daria uma outra live aqui para a gente falar da forma que nós penalizamos as pessoas. A gente esquece que tem uma história, né, que a gente custou muitos séculos para tirar a penalidade do corpo, que era aplicada ao corpo da pessoa, para colocar uma restrição de liberdade. E hoje a gente parece que vê o clamor do povo querendo que as punições voltem novamente para o corpo, né? Eu não estou satisfeito com a penalidade que essa pessoa está sofrendo de ser cancelada pela sociedade. Eu quero que essa pessoa sofra no corpo dela, ampute um braço, uma perna, um órgão importante, a própria língua dessa pessoa. Morra de câncer. Morra de câncer, viu? Eu vou cancelando com coisas físicas, né? Daí, aí a reflexão final. Se eu tivesse um grupo de prisioneiros, eles estão ali convivendo dentro da prisão, com a liberdade deles está restrita, né? Mas eles sabem que eles estão com outras pessoas. E se eu utilizasse esses prisioneiros, de certa forma, para poder me revelar segredos, para eu conseguir prender pessoas mais importantes, etc., e eu vou dizer para ele que ele vai ganhar benefícios de ser livre na sociedade. E aí, quando eu consigo enganar essa pessoa, eu dou para ela uma liberdade. Mas aí, quando a liberdade que o filme vai nos enganar, né, um pouco, a liberdade que eu cancelo o mundo para essa pessoa. Veja só, então ela vai para o mundo, mas ela não vai estar no mundo mais, porque o mundo não aparece para ela, só está vagando. Então, o que é melhor? Ficar preso numa cadeia, convivendo com a realidade, com uma realidade que eu sei que eu estou progredindo, porque seria o papel da instituição de reinserção social, né? Progredir para que um dia eu assimile os valores e saia dali, pague para a justiça aquilo que eu devo, não com as minhas próprias mãos, mas com as próprias mãos ou vingança do povo, mas com a justiça. Ou eu libero essa pessoa cancelada na sociedade, onde é extremamente cruel, ela não vai ter mais perspectiva de nada. Nós fazemos isso com alguns cancelados. Então essa nossa conversa eu acho que desemboca nesse resultado da crueldade. Parece estranho e paradoxal isso que a gente está conversando aqui, porque nós estamos falando do lado do cancelado. E a gente não está lutando pelos valores de quem está cancelando, porque é o cidadão de bem que está falando que aquilo ali tem que ser daquele jeito. Não, nós estamos falando de uma forma extremamente humanizada para olhar o lado daquele que foi cancelado, para perceber quais recursos ele precisa para que ele não cometa mais as atitudes que o levaram a este cancelamento. Por isso que essa cultura do cancelamento se torna um instrumento de exclusão social pela decisão coletiva de uma sociedade. Essa série, então, fica aí como uma indicação para a gente pensar muitas outras questões. Interessante. E quando eu penso em questão de cancelamento, né, eu fico imaginando também se essas pessoas que a gente ainda que sofrem com a invisibilidade social, né, que são os catadores de lixo, os porteiros, a população de rua, essas pessoas que às vezes a gente passa por elas, mas não passa literalmente por elas, mas não as enxerga. Se isso não é uma forma, né? Elas não são, como a gente estava falando, que às vezes precisa ser famoso para eu querer cancelar. Mas será que isso também não é uma forma de cancelamento social também? O que você acha disso, André? Sim, eu acho que sim. Aquilo que você estava falando de grupos, de pertencer a grupos, alguns grupos já estão cancelados. Né? Ou seja, algumas pessoas se acham muito caridosas e dão lá no Natal. Eu nunca gostei dessa história de vamos dar uma ceia de Natal para a pessoa. Eu falei, tem que ter ceia a noite, o ano inteiro. Por que só no dia de Natal? Para você achar que é bom cristão e na ceia de Natal você vai dar alguma coisa para alguém? Né? Então, alguns grupos já estão automaticamente cancelados aí. Né? Então, com certeza, a gente precisa rever isso urgentemente, né?
e dar oportunidades mesmo para as pessoas iguais, né? Você não tem sentido em falar, a pessoa está ali porque ela quer, não está ali porque ela está ali porque durante muito tempo existe toda uma perpetuação de um pessoal que tem poder e que fica tentando se manter no poder e fica com esse discurso injusto de que as pessoas estão ali porque querem, porque elas são preguiçosas. Não é verdade. Isso é uma grande mentira. O que eu acho muito interessante, uma coisa aqui que alguém perguntou aqui, não sei se foi a Fernanda, né, sobre os adolescentes. Eu acho muito interessante as pessoas hoje que têm até uns 20 e poucos anos de idade, né, que já cresceram, né, com as redes sociais, né, eu acho especialmente importante, que eu atendo muitas pessoas dessa faixa de idade, como é que essas pessoas são extremamente sensíveis ao que se passa no Instagram. Assim, elas ficam... Eu sei porque eu uso o Instagram, bastante anos aqui no Instagram, né? E tal, eu tenho meu Instagram pessoal, meu Instagram de trabalho e tal. Claro que eu me importo, que eu cuido. Mas, assim, eu não vou perder uma noite de sono se alguém começar a me dizer coisas que não me interessam muito, porque, enfim, eu confio no que eu faço, eu confio no que eu estou fazendo, né? Que é aquela questão da autoestima e tal. Mas eu noto como hoje essas pessoas dessa faixa de idade são extremamente sensíveis ao que acontece, elas ficam transtornadas. Às vezes, se algumas pessoas fazem alguns comentários em cima de uma fotografia que foi postada, né? Então, como é que elas dão esse poder para esse mecanismo todo? Eu acho que os pais, né, que podem ajudar muito, né, a falar para os seus filhos, né, para dar menos poder para as redes sociais. Use-as, mas assim, seja mais do que isso. Mas eu sei que, por outro lado, é algo que rapidamente, ferozmente, está se tornando aí uma cultura quase que mandatório, né? Ou seja, é quase que mandatório que você participe de redes sociais ou você está fora. É quase mandatório que você participe de alguma coisa. Então, é desafiadora essa questão. Não só sofrimento nessa questão dos adolescentes, né? Como pode chegar a coisas extremas. Há uns 2 ou 3 meses atrás aí, talvez vocês tenham visto na mídia um rapaz que ele fez uma brincadeira que para os outros parecia alguma coisa de homossexual, alguma coisa assim, e ele foi bombardeado com críticas dentro acho que do Instagram. E era um rapaz de 18 anos e ele se suicidou. Ele se matou. Eu lembro que eu já ouvi alguma coisa da mãe dele falando, a tristeza que a mãe dele estava, o estado que ele ficou por causa dele ter sofrido esse ataque todo. Então, né, essa delicadeza dessa pessoa, essa delicadeza dessa alma, essa delicadeza dessa personalidade, quando alguém fala alguma coisa para o outro, né? Eu acho que tem muito fundamento no bullying também, né? Que as crianças, que as pessoas sofrem e sofriam, e o que que depois reverbera no resto da vida dela. Eu acho que, como o Tiago tinha falado aí, é preciso a gente rever, é preciso a sociedade que tem mais clareza, que tem mais consciência disso que está acontecendo, inclusive de fazer, eu acho que lives como essa que a gente está fazendo, para que as pessoas saibam tanto agir como lidar com isso em relação a elas mesmas, para elas fazerem de uma forma diferente, né? Eu acho que está mais ou menos chegando no nosso prazo aí, né? O que vocês dois têm para terminar esse nosso... Que recado que vocês deixam a gente aí? Tá, é só uma rapidinho. Alguém comentou assim, as prisões não teriam a função de regenerar. Bom, a prisão tem o objetivo de ressocializar essa pessoa que passou por um processo de socialização fragilizado e etc. O problema é que isso muitas vezes não acontece e a culpa ela é muito mais ampla, né? Superlotação, né? A falência do sistema penitenciário. Você vê o aumento de presos que passou a ter no Brasil, e nós não estamos aqui falando que os delitos são coisas que devem ser esquecidas. Não, devem ser pagos, mas não pelas mãos da vingança, porque a própria manutenção dessas pessoas lá dentro da prisão é um tipo de vingança, mas do Estado, pelo aparelho que o Estado tem para poder transformar a vida dessas pessoas, mas a gente faz com que as cadeias sejam depósitos humanos
desumanos. E aqui, como professor, filósofo, eu não posso aceitar que o ser humano, independente do que ele tenha cometido ou feito, ele seja tratado como uma coisa. Não vou nem falar um animal, porque Deus me livre, os meus animais são sagrados. E aí, finalizo só com essa ideia e quero dizer que para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, de poder acompanhar as pessoas que estavam aqui deixando os comentários. Muito obrigado por esta noite, por esta conversa. Aprendi bastante também. Essas ideias ficam pulando na minha mente aqui. Eu acho que durante muitas horas eu ainda vou ter muitas ideias surgindo. Obrigado. Catarina. O que eu tenho que falar é a mesma coisa. Obrigado para vocês dois, obrigado pelo convite, André, obrigado pela sua presença, Tiago, obrigado pela presença das pessoas aqui. E eu acho que isso fica como ideia para a gente seguir em frente, né? Para a gente fazer mais e para a gente pensar mais sobre isso que está acontecendo. E muito obrigada a todos que estão aqui. Que seja a primeira de outras, né? Acho que a gente pode seguir nessa linha aí, a gente vai se falando aí para organizar mais uns bate-papos assim. Eu teria o maior prazer se vocês puderem aceitar e vocês que estão nos assistindo puderem retornar. Vamos combinar isso aí e a gente vai fazer assim. Foi um grande prazer para mim. Eu queria muito falar sobre esse assunto, trazer essa questão. E quando eu vi que o Thiago já estava falando sobre isso, já conversava muito com a Catarina sobre isso, eu falei, agora, vamos marcar, vamos fazer, porque acho que a gente tem que trazer essas questões aí para a gente poder debater. Tá? Então, boa noite a todos e boa noite. Até nosso próximo encontro. Boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau.